Olá, amados, mais uma vez, nessa manhã de domingo, para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Você que já está aí na sua casa, no seu celular, ou na televisão, ou quem sabe no seu carro, já vai aí compartilhando o nosso link para a sua família. Agora você que está aí na sua sala, já chama os seus filhos, o seu esposo, já reúne toda a sua família para louvar ao Senhor conosco. Amém. Para nós é uma honra, uma alegria muito grande. Todo o mal, seu nome é Jesus. Jesus, nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia, Deus é bom, graça e paz, queridos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da instrução do Senhor, que é vida para nós. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: e digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, meditando um pouco sobre essa passagem, nós vemos que a nossa vida ela é um resultado daquilo que nós temos plantado. Todos os dias nós temos oportunidade de estar plantando. E é certo que o que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra, ela nos instrui que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Então, todo o tempo, todos os dias, nós temos oportunidade de honrar o Senhor, de reconhecer o Senhor como a nossa fonte, como aquele que supre cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. O nosso Pai, Ele é uma fonte inesgotável. E Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele tem prazer em nos ver sendo bem-sucedido nesta terra. E uma das maneiras, amados, ou a maneira certa e segura de eu e você ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos nesta terra, é considerando as instruções da palavra e colocando ela em prática na nossa vida. E essa instrução, ela é bem clara. Aquilo que você planta é o que você vai colher. Então, nós precisamos, num tempo como esse que nós estamos vivendo, aproveitar essa oportunidade para expressar a nossa fé, expressar a nossa confiança no nosso Pai, que é a nossa fonte, que é o nosso bom pastor, e porque Ele é o nosso bom pastor, nada vai nos faltar. O mundo tem uma voz, as circunstâncias têm uma voz, a pandemia tem uma voz, eles estão com medo, com receio, que o amanhã lhe pegue desprevenido, que o amanhã lhe traga falta. Mas, queridos, eu e você vivemos pela fé. E aquele que vive pela fé, ele vive convicto que Deus o sustentará e o suprirá todos os dias. E uma das formas de você expressar essa fé, essa confiança, é plantando, é honrando ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Então, mesmo você honrando ao Senhor, cultuando ao Senhor na sua casa, com a sua família, não esqueça de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Tá certo, queridos? E isso é bom para mim e para você. É para crescermos e avançarmos e desfrutarmos de uma vida abundante em Cristo. A palavra diz: Deus ama aquele que dá com alegria. Então faça isso com alegria, porque é certo que o seu amanhã está seguro em Deus. Amo vocês.
Aleluia! Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia! O Senhor tem nos acrescentado cada vez mais. Eu fico feliz de que, mesmo no meio dessa situação que nós estamos passando, desta pandemia, deste distanciamento social, mesmo assim, podemos manter contato uns com os outros, seja pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo telefone, mas o importante é não perdermos esta comunhão com os outros. Amém, queridos? Deus deseja que nós estejamos bem, confortavelmente bem. E para isso, precisamos de comunhão, precisamos estar ligados, precisamos estar conectados. Divisão, separação, segregação, isso vem do maligno. Mas de Deus vem a unidade, vem a união, vem o fato de estarmos juntos. É isso que Deus deseja, é isso que Deus quer. Amém? Eu vou ministrar hoje acerca de intimidade com Deus. Pastor, eu sou membro da sua igreja e eu já vi o senhor ministrar várias vezes. Eu fiz o Rema e eu já vi o senhor ministrar em outras igrejas. Por que é que você vai continuar ministrando sobre intimidade com Deus? Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus deseja, e é isso que você precisa. Amém? Mas antes nós vamos orar. Amém? Pai querido, te damos graças por tudo aquilo que você tem nos dado, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que você é para nós, e por tudo aquilo que você tem feito, e por tudo aquilo, Senhor, que você tem nos dado em Cristo Jesus. Te damos graças pelo Espírito de sabedoria e de revelação no Teu pleno entendimento, para que, iluminados os olhos do nosso coração, nós possamos conhecer, nós possamos compreender cada vez mais este poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Então, vamos começar. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Observe que ser filho de Deus implica também em ser guiado por Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, partindo desse princípio, todo crente é guiado por Deus. Todo crente, toda pessoa que nasceu de novo, todo filho de Deus, todo santo, não importa a denominação, não importa a igreja que ele faça parte, ele é guiado pelo Espírito Santo, sim. O Espírito de Deus que está dentro dele o guia para aquilo que é melhor para ele, porque o melhor para nós é estar no centro da vontade de Deus, para que eu possa, preste bem atenção nisso, para que eu possa ser bem sucedido em todas as áreas, para que eu possa ser bem sucedido aonde eu colocar as minhas mãos, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. É possível, claro, com certeza, é muito possível que venha dificuldades, que venha problemas, que venha situações adversas, é possível que venha desafios, é possível que venha tantas coisas, mas deixa eu te dizer uma verdade: quando você está no centro da vontade de Deus, as coisas vão fluir. As dificuldades virão, virão. As necessidades virão, virão. As situações adversas virão com toda certeza. Aflições, provações, tribulações podem vir, mas você passa por cima. Você só precisa permanecer no centro da vontade de Deus. E para permanecer no centro da vontade de Deus, você precisa saber qual é a vontade de Deus. Não tem como, meu irmão, preste bem atenção nisso, não tem como você estar no centro da vontade de Deus sem saber qual é a vontade de Deus. Algumas pessoas, elas levam de tal maneira que elas dizem: olha, se tudo estiver bem, então eu estou no centro da vontade de Deus. Se tudo estiver ok, então estou no centro da vontade de Deus. Se tudo estiver fluindo, então estou no centro da vontade de Deus. Mas não é bem por aí. A gente olha, a gente vai ver vários exemplos, mas um exemplo que eu gosto de citar é o exemplo de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: olha, entra no barco e vai para outra banda, depois eu chego lá.
E eles entram no barco, vai para outra banda, ordenados por Jesus, e se levanta ondas contra o barco. E se levanta aquelas grandes ondas no mar para fazê-los afundar. Em uma outra feita, Jesus estava dentro do barco. Se levantaram ondas, vieram tantas coisas contra o barco, a ponto de quase fazê-los afundar. E Jesus estava no barco. Então, muitas vezes, não é porque as coisas estão dando errado que você esteja fora da vontade de Deus. Por outro lado, não é porque tudo está maravilhoso ao seu redor que você está no centro da vontade de Deus. A coisa mais errada que um cristão, que um santo pode fazer, que um filho de Deus pode fazer, uma das coisas mais erradas que ele pode fazer é julgar estar no centro da vontade de Deus de acordo com aquilo que está ao seu redor. Obviamente, meu irmão, que nós vamos enfrentar situações adversas independente de estar no centro da vontade de Deus. Obviamente que nós vamos enfrentar situações terríveis independente de estar no centro da vontade de Deus. Óbvio, claro que sim, dentro ou fora. Mas o detalhe é que quando você está no centro da vontade de Deus, Deus se responsabiliza por aquilo que Ele enviou você. Deus se responsabiliza pela tua segurança, Deus se responsabiliza pela tua proteção, Deus se responsabiliza pela tua provisão, Deus se responsabiliza por tudo que precisa. Por quê? Porque você está envolvido. Por quê? Porque foi Ele quem mandou. Por quê? Porque Ele disse que faria, então acabou. A questão é, você está no centro da vontade de Deus? Você está no centro da vontade de Deus quanto à sua igreja? A igreja que você faz parte é a vontade de Deus para a sua vida? Ou você faz parte porque é próximo da sua casa? A profissão que você escolheu é a vontade de Deus para a sua vida? Ou você escolheu essa profissão porque, sabe, eu gosto muito. Você está hoje no centro da vontade de Deus quanto à cidade que você mora? Já procurou saber disso? Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente nasceu de novo, a gente declara, a gente abre a boca e declara: Jesus é o meu Senhor. Senhor no grego, Kyrios, Senhor supremo, Senhor de tudo, aquele que manda e é obedecido. Então, uma vez que eu entrei pela porta estreita, que é Jesus, eu devo continuar também o caminho estreito, que é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o caminho. Muitos cristãos, eles entraram pela porta estreita, mas, infelizmente, eles não estão continuando no mesmo caminho estreito. Muitas vezes, eles saíram da vontade de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, Paulo, ele falou uma coisa interessante que me chama muita atenção. Ele disse que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para a gente dar conta daquilo que a gente fez no corpo, enquanto nós estamos nessa casa terrestre que é o nosso corpo. Então, um dia, eu vou dar conta de mim a Deus. Minha esposa vai dar conta dela a Deus. Meus filhos, cada um deles vai dar conta deles a Deus. Cada um, a Bíblia diz, cada um dará conta de si a Deus. Essa que é a verdade. Então, um dia você comparece diante do Senhor. Você comparece diante do Senhor. E aí Ele vai te perguntar: você seguiu os teus sonhos? Você seguiu os teus planos? Ou você procurou saber quais eram os meus planos? O que eu tinha para você? Eu vejo muitas pessoas dizerem: corra atrás dos seus sonhos, a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer e tal. Eu vejo muitas pessoas nisso, mas enquanto elas correm atrás dos seus sonhos, no seu coração elas não estão em paz. Pastor, mas quando o sonho se realiza, a gente se alegra. É bem verdade, uma alegria que não é duradoura. Enquanto tudo estiver bem, eu estou rindo. E se a coisa não estiver bem, aí a grande verdade
é que quando você está no centro da vontade de Deus, independente da situação que você esteja passando, guarda bem isso, quando você está no centro da vontade de Deus, independente da situação que você esteja passando, você deve estar em paz. E é uma paz que ela excede todo entendimento. Como assim? Ela é incompreensível para a mente humana. Quando uma pessoa diz, eu estou em paz, essa pessoa está dizendo para mim, eu estou no centro da vontade de Deus. E embora, mesmo no centro da vontade de Deus, você pode precisar de ajuda, você pode precisar de alguém para te ajudar em alguma coisa, você pode precisar de alguém para te ajudar, seja lá naquilo que precisa ser feito. Contudo, quando você está no centro da vontade de Deus, você não depende de ninguém, você depende do Senhor. E Deus acrescenta pessoas, e Deus acrescenta pessoas, e Deus acrescenta isso diretamente para você. Então você é grato a essas pessoas, por elas estar obedecendo a Deus, te ajudando, e você é grato a Deus, por Ele ser a fonte de tudo. A questão é, você está no centro da vontade de Deus? Sabe, irmãos, a prosperidade que nós pregamos, ela é em todas as áreas. É na área financeira, é na área da saúde, é na área espiritual, é no relacionamento, é em tudo. A Bíblia fala que o que vinha para a mão de José, filho de Jacó, isso, José, filho de Jacó, o que vinha para a mão dele, ele prosperava, ele se dava bem, ele era bem sucedido em tudo, ele se dava bem. A questão, querido, é, você tem prosperado em tudo? Existe alguma área da sua vida que você precisa prosperar? Que você precisa estar no centro da vontade de Deus? Existe alguma área na sua vida que você precisa ter paz? Que você precisa ser bem-sucedido? A única pessoa que pode ser bem-sucedida em todas as áreas é justamente o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele pode ser bem-sucedido em todas as áreas. Porque a principal área que ele é bem-sucedido é no seu relacionamento com Deus. A partir daí, todas as outras áreas se derivam dessa principal, que é o seu relacionamento com Deus. O principal na vida de um cristão não é a igreja que ele frequenta. Sim, ela é importante, sim, é necessária, sim. A Bíblia manda a gente congregar. A Bíblia diz que nós devemos congregar. Essa que é a verdade. Então, é importante você estar no centro da vontade de Deus quanto a isso? Com toda certeza, mas não é o principal. Sabemos que a família é algo inigualável, não se compara. Família é o principal. De tal maneira que você pode ser pastor de uma igreja, de 2 igrejas, de 10 igrejas, de 150 igrejas, de 1000 igrejas, mas a sua família tem que sempre estar antes da igreja, antes do seu ministério. Primeiro Deus, depois vem a família. É importante? Com toda certeza. É necessário? Sim, é necessário. Mas, presta bem atenção no que eu vou te dizer, não é o principal. O principal é o seu relacionamento com Deus. O principal é a sua ligação com Deus. Capítulo 8, 14 de Romanos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Estão vendo aí o relacionamento? Pai e filho. Pai e filho. É necessário haver um desenvolvimento de intimidade com Deus. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Muitas pessoas, eu estou dizendo muitas, mas muitas pessoas, que dizem ser filhos de Deus, não têm comunhão com Ele. Não têm intimidade com Ele. Que classe de relacionamento é esse? Que um filho não tem intimidade com seu pai, que uma filha não tem intimidade com seu pai. Que classe de relacionamento é esse? Onde
aquela pessoa que diz ser filho de Deus, não tem intimidade, não tem comunhão, não sabe o que vem amanhã, não sabe o que vai acontecer depois. Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, e responder-te-ei, e te direi coisas grandes e firmes, que não sabes. Algumas versões dizem, coisas grandes e ocultas, que desconheces. Então Deus quer te revelar coisas ocultas, Deus quer te revelar coisas grandes, Deus quer te revelar segredos, mas se você não tem intimidade, como é que Ele pode te revelar? E sabe o que é a ironia de tudo isso? É que a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, ou seja, nós que dizemos que somos filhos de Deus, que dizemos que estamos em Cristo, nós que somos o povo da palavra, de palavra e da palavra, muitas vezes, escuta bem o que eu vou te dizer, muitas vezes não prestamos atenção à voz daquele que está dentro de nós, prestamos mais atenção à voz dos outros. Muitas vezes prestamos mais atenção à voz do que o gerente de banco diz sobre o que a gente deve fazer com o nosso dinheiro, do que o Espírito de Deus. Ah, meu Deus. Muitas vezes prestamos mais atenção ao que o pastor diz, do que ao que Deus diz. Você sabia que está errado? Ah, mas forçosamente o pastor é um homem de Deus. Forçosamente a pastora é uma mulher de Deus. Ô meu irmão, minha irmã, e tu é o quê? Você é o quê? Se você nasceu de novo, você é um homem de Deus. Ô minha irmã, se você nasceu de novo, você é uma mulher de Deus. A diferença é que o pastor foi colocado como autoridade espiritual para te ajudar a cumprir o propósito para o qual você nasceu. O pastor, ele foi colocado como autoridade espiritual para te ajudar a fazer a vontade de Deus nessa terra. Mas o pastor não deve guiar a tua vida. Um profeta, sabe, aquele irmão que é super, ultra, mega, hiper, para lá de consagrado, ele nunca, presta bem atenção, ele nunca deve guiar você. Esse é o ponto também. Por quê? Porque eu noto que muitas pessoas prestam muita atenção ao assim diz o Senhor, mas quando se trata de ouvir a voz doce, mansa e suave dentro de si, não ouve. Ou seja, ele dá mais atenção ao que está fora do que ao que está dentro. Isso precisa mudar, porque você jamais desfrutará plenamente da paz de Deus, se você não prestar atenção à voz de Deus. Há momentos que Deus manda você se calar, há momentos que Deus manda você falar. Eu estava conversando com a Lara essa semana, e eu disse para ela, às vezes você tem que ficar calada, às vezes tem coisas que você tem que falar para o diabo, tem coisas que você tem que falar para as circunstâncias, tem coisas que você deve falar para os seus irmãos, mas tem coisas que você só fala com Deus. É na intimidade. Por outro lado, existem outras pessoas que dizem, Deus falou comigo, aleluia, olha, Deus me disse, mas na verdade, ela não tem intimidade alguma com Deus, ela só diz que Deus falou, como uma figura de linguagem. É quase como se dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É quase como sendo um costume de dizer, a gente não diz bom dia para alguém? Então a gente pode dizer também, Deus me disse. Mas queridos, Deus fala, é dentro de você. E muitas das vezes, eu não digo todas, mas muitas das vezes você tem que ficar calado, quieto, porque Deus vai falando passo a passo. Pastor João Roberto disse certa vez, e eu concordo com ele, ele disse que a vontade de Deus é como numa curva, você não sabe o que tem do outro lado, enquanto você não vai dando a curva, lá vai você dando a curva e vai sabendo, conforme você caminha, Deus vai te dizendo o que você deve fazer, comunhão, ligação, conexão, é tão necessário nos dias de hoje. Como eu fico às vezes triste
Quando eu vejo pessoas que vêm perguntar coisas para mim, que Deus já falou com eles no seu coração, coisas que Deus já disse para eles, mas eles vêm perguntar para mim, por quê? Porque eles têm mais intimidade comigo do que com Deus. Absurdo, ridículo, mas eu vejo isso, Deixa eu te dizer uma verdade, querido. Sou casado com a minha esposa já há muitos anos, há vários anos. E eu nunca me arrependi de ter casado com ela. Nunca. A Bíblia diz que nós somos uma só carne. A Bíblia fala que nós somos uma só carne, um só. Mas a mesma Bíblia que diz que eu sou uma só carne com a minha esposa, também fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ou seja, do mesmo jeito, irmãos, que eu tenho intimidade com a minha esposa, que eu converso coisas com a minha esposa que eu não converso com mais ninguém, do mesmo jeito, eu tenho que ter intimidade com Deus, com um detalhe: com Deus é muito mais intenso, com Deus é muito mais forte. Por quê? Porque eu posso estar hoje aqui e a minha esposa está em outro lugar, e nós somos um. Mas com Deus, nós nunca estamos separados. Em nenhum instante eu preciso entrar na presença de Deus. Por quê? Moro nela. Porque já estou nela. A intimidade com Deus é algo necessário para a nossa vida, se a gente quer gostar da viagem que vai levando para o céu. Já falei várias vezes, muitos crentes indo para o céu e detestando a viagem. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Eles pensam que foi Deus que falou, quando na verdade Deus nunca disse. Eles acham que por aquilo atrair a atenção deles, é Deus falando com eles. Nem sempre. Nem sempre. O que mostra que Deus está falando contigo, meu irmão, é a paz no seu coração. Não é o se dar bem. Não é o ter. É justamente essa paz que está dentro de você. A questão é, aqueles que olham para você, veem que você tem intimidade com Deus? Ou veem apenas que você é um crente que de vez em quando vai para a igreja? Pensa nisso. Você já pensou nisso? Aquelas pessoas que te consideram, aquelas pessoas que te rodeiam, sua família, pessoas que estão no seu local de trabalho, pessoas que estão na sua casa, na sua igreja, na sua faculdade, no seu colégio, enfim, pessoas com quem você se relaciona, elas veem Deus em você, ou veem você apenas como ele é crente, vai para a igreja? Irmãos, as pessoas precisam ver Deus em nós. Mas nós estamos tão acostumados a querer que os outros vejam Deus em nós por causa daquilo que a gente fala. Mas deixa eu te dizer uma verdade, querido. Não é quando a presença de Deus se manifesta dentro de nós, não é só pelo que nós falamos, é pelo que nós praticamos, é pelo que nós fazemos, é pelo que nós dizemos, é pelo que somos em Cristo, um em Cristo. Irmãos, deixa eu te dizer uma verdade. Precisamos ter uma intimidade com Deus tal, que para uma outra pessoa que ainda não nasceu de novo, tanto faz falar com você, quanto falar com Deus. Essa é uma verdade. A intimidade é tanta, que quando a pessoa diz, rapaz, tanto faz falar com ele como falar com Deus, porque ele fala com Deus e diz que é assim, e assim é. É isso que as pessoas precisam ver em nós. E quando as pessoas veem isso em nós, serão atraídas para nós, não, para Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor. Mas
se você se angustia por tudo, se você se preocupa por tudo, se as tuas decisões são pautadas de acordo com o que você vê, oh meu irmão, mostra claramente que você não tem intimidade, não tem conexão, não tem ligação. A intimidade com Deus é a condição principal para que a gente prospere em todas as áreas. Sem intimidade com Deus, todas as outras áreas serão afetadas. Sem conexão, sem aquela ligação com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Templo de Deus, casa de Deus. Se bem que alguns de nós estão mais para a basílica, né? Grandão. Mas não interessa, o Espírito Santo mora ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Imagine você morando com uma pessoa, seu marido, sua esposa, seus filhos, morando com uma pessoa. E essa pessoa dificilmente fala com você, a não ser que precise de alguma coisa. Pensa comigo. Essa pessoa dificilmente fala com você, a não ser que você precise de alguma coisa. Pensa comigo, meu irmão. Veja isso. Como você ia se sentir? Uai, afinal de contas, eu sou o quê? Garçom? É só para servir? Muitos de nós estamos fazendo isso com Deus. Muitos de nós temos buscado a Deus, buscando direção para sair de situações que nós mesmos colocamos lá. Muitos de nós temos orado, temos nos ajoelhado para orar, Senhor, eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando disso, mas poucos de nós temos nos ajoelhado para orar, para dizer, Senhor, eu não quero te pedir nada, eu já te pedi, já recebi também, eu tenho certeza que está feito, eu quero conversar, eu quero saber o que você quer comigo, eu quero saber o que você quer que eu faça hoje, eu desejo, Senhor, saber o que você quer que eu faça hoje, qual o teu plano para a minha vida? Qual é o teu plano para a minha vida? O que você quer que eu faça? Você deseja que eu fale para alguém? Você deseja que eu oferte na vida de alguém? Você deseja que eu plante na vida de alguém? Você quer que eu ore por alguém? O que você quer? Precisamos disso. Irmãos, a oração de petição é bíblica. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. O Senhor diz que tudo quanto pedimos em oração, crendo que já recebeu, assim é. É verdade. É bíblico, é correto e é certo. Mas, ou coisa errada, é quando a gente tem a oração só para pedir. Pede. E a comunhão com Deus, onde que fica? Por isso, tem muitos cristãos que estão indo para o céu e detestando a viagem. Porque eles só oram para pedir. Eles nunca oram para dizer, Senhor, olha, eu não quero te pedir nada não. Eu só quero te agradecer e eu quero conversar. Vamos ter uma conversa. Vamos ter um diálogo. Vamos ter uma comunhão. Vamos ter agora uma comunhão. Por quê? Você está em mim e eu estou em você. Muitos de nós temos perdido coisas grandes de Deus, justamente porque a gente pensou apenas em nós e não nele. Muitos de nós temos perdido, estamos muitas vezes sem rumo. Eu estou me incluindo também, todo mundo. Muitos de nós temos ficado muitas vezes sem rumo, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer, porque a gente pensa tanto na gente, nossa família, nosso dinheiro, nosso cônjuge, nossos filhos, nossa igreja, e
nosso Deus, onde é que fica? Não é interessante isso? Sabe, irmãos, Moisés tinha comunhão com Deus. Davi tinha comunhão com Deus. Daniel tinha comunhão com Deus. Josué tinha comunhão com Deus. E tantos outros da antiga aliança, tantos santos que viveram na antiga aliança, tinham comunhão com Deus. A tristeza é que eles tinham mais comunhão com Deus do que nós, muitas vezes. Isso é triste. Por quê? Porque a aliança que temos com Deus é superior à que Davi tinha. A aliança que hoje eu e você, que nascemos de novo, temos com Deus, é superior à que Moisés tinha. Pastor, Moisés era o amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face. Abraão, o amigo de Deus. Pastor, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Daniel, pastor, aquele profeta que muitos dizem que Daniel foi o profeta do Apocalipse da velha aliança. Olha, espetacular. Homens poderosos, homens que fizeram grandes coisas. Como é que o Senhor está dizendo que estes homens podem ter menos comunhão do que comigo? Por quê? Porque nenhum deles tinha o Espírito Santo habitando dentro deles como você tem. Uma vez, uma irmã chega para mim e diz: mas pastor, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Aí eu disse: muito prazer, eu sou um homem que tem Deus no coração. Quem você acha que está em situação melhor? Pensa. Moisés falava com Deus face a face. Aleluia, que bênção. Hoje, qualquer crente fala com Deus de dentro, olhando para dentro de si. Se Deus quiser se revelar, Ele se revela. Se não, olhando para dentro de si. Esse é o detalhe. Cada um destes homens chamavam Deus como o Senhor sempre eterno, o Senhor supremo, o Deus de todas as coisas. Chamava Deus de El Shaddai, e realmente Ele é. Cada um destes homens diziam que Ele era o Senhor de tudo. Ele era Deus poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Cada um desses homens falava isso. Mas eu digo que esse Deus é o meu Pai. Meu Pai. Você nasceu de novo? Ele é o seu Pai. Ei, você nasceu de novo? Ele é o seu Pai. A grande verdade é que muitos de nós temos considerado Deus como tudo, menos como nosso Pai. Sabe, o meu pai é pastor de uma igreja, mas eu não chamo ele de pastor, eu chamo ele de pai. Por quê? Meu pai. Essa que é a verdade. Qualquer um desses homens da antiga aliança entravam na presença de Deus e diziam: ó Yahvé Sabaote, né? Quer dizer, Senhor dos Exércitos. Entrava na presença de Deus e dizia: El Shaddai, Deus mais que suficiente. Entrava na presença de Deus e dizia: com certeza, Tu és o meu amparo, meu pronto refúgio nas tribulações. Qualquer um deles. Eu e você habitamos na presença de Deus, moramos na presença de Deus e chamamos Ele de Pai. Você tem chamado Deus de Pai? Tem tido comunhão? Não. De que adianta, meu irmão? De que adianta dizer que é um cristão se não tem comunhão com Deus? De que adianta dizer que eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus, se não tem comunhão com Ele. Deus é uma pessoa. Ele veio habitar dentro de você com um propósito. E o propósito é comunhão, 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 comunhão. Eu tenho uma pessoa que eu já ouvi ela ministrar várias vezes. E ela disse como é bom naqueles momentos de oração em que nós ouvimos Deus falar. Sabe, queridos, deixa eu te dizer isso também, isso é muito importante. Muitas vezes nas orações que nós fazemos, a gente fala, e aí lá vai a gente contar o problema a Deus detalhadamente, como se Deus não soubesse, né? Ei, Deus está vendo e Deus sabe melhor do que você. Mas, queridos, é bom nas suas orações pessoais
para ouvir Deus. Mas pastor, mas eu até ouço, mas ele não fala. Ele fala, irmãos. Na verdade, eu vou te dizer uma coisa: Deus não fica em silêncio quando você precisa de uma resposta. Vou dizer de novo: Deus nunca fica em silêncio quando um filho dele precisa de uma resposta. Não fica. Ele traz a resposta. Ele traz aquilo que ele precisa ouvir. A questão, meu irmão, é que você está ouvindo. Você tem investido tempo para ser sensível à voz de Deus? Ou você tem apenas, bom, né? Você sabe, né, pastor? As coisas mudam e muitas vezes a gente tem que tomar decisões. Meu irmão, não estou dizendo que você não tem que, irmão, todos nós temos que tomar decisões. Todos nós temos que ter essa comunhão com amigos, com irmãos, com parentes. Mas, meu irmão, nenhuma comunhão é suficiente para ultrapassar ou para se igualar à comunhão com Deus. Se você tem mais comunhão com a sua esposa, se você tem mais comunhão com seu marido, se você tem mais comunhão com seus filhos, se você tem mais comunhão com seu pai ou com sua mãe, mais do que com Deus, você já está com problemas. Por quê? Cônjuge é importante, com toda certeza. Pai e mãe são importantes? Absolutamente sim. Filhos são importantes? Nem se compara. Mas Deus é a própria vida. Deus é a própria vida, aleluia. Ele te deu vida, e vida em abundância, mas para que você possa viver essa vida que Deus te deu, você precisa ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É hora de passar mais tempo em oração, pastor? Pode ser, mas é hora de ouvir mais a Deus em comunhão na oração. É hora de não ver mais a oração como apenas um escape, né? Vixe, estamos com problema, vamos orar. Estamos passando por situação adversa, vamos orar. Olha, o financeiro, rapaz, coisa está séria, né? Está faltando o dinheiro, né? O cacau, o mone, a verdinha, a bufunfa, está faltando, vamos orar. É hora de sair disso e encarar a oração como uma comunhão. Comunhão. Você nunca perde quando a sua comunhão com Deus está plena. Você nunca perde quando a sua comunhão com Deus é total. Nunca. Até mesmo quando parece que você já perdeu, eis que você se levanta e passa por cima e nunca por baixo. Porque a comunhão com Deus vai te dizer o que você precisa fazer. A comunhão com Deus vai te mostrar o que você precisa realizar, o que você precisa fazer. É na comunhão. Sabe, há um versículo lá em Isaías que diz assim: olha, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, contudo, eu nunca me esquecerei de ti. Nunca, nunca. Mesmo, irmãos, agora eu acrescento, mesmo quando muitas vezes nós esquecemos dele. Não, eu nunca me esqueço de Deus. Ah, não. Todas as vezes que você se nega a orar, todas as vezes que você se nega a investir tempo em comunhão com Deus, você está se esquecendo dele. Você não está considerando como prioridade absoluta na sua vida. Essa que é a verdade. Vamos ver aqui um exemplo de alguém que eu considero o homem mais próspero que jamais existiu. Foi Jesus. Ninguém foi tão próspero quanto Jesus. Muitos homens vieram antes dele, muitas mulheres também. Muitos homens e mulheres se levantaram depois dele. Mas ninguém foi tão próspero quanto Jesus. Ele, tudo que Deus disse para ele fazer, tudo aquilo que está dentro da palavra, que se falou a seu respeito, ele cumpriu tudo.
tudo. E as pessoas que não receberam dele, não foi por culpa dele. Pode ter certeza. Nenhum. Sempre que chegava alguém com algum problema, ele trazia a solução. Sempre que chegava alguém precisando de uma resposta, ele trazia a resposta. E se a pessoa não se desse bem com aquilo, não foi por culpa dele. Era a própria pessoa mesmo que muitas vezes não seguia. Ou seja, Jesus, ele foi o homem mais bem-sucedido que jamais existiu. Ele foi o homem mais próspero que jamais existiu. Você não vê, em parte nenhuma da Bíblia, Jesus preocupado, ou Jesus assim, digamos, bem preocupado, né? Por falta de dinheiro. Você não vê. Você não vê Jesus com uma dor de cabeça. Você não vê Jesus sem, rapaz, Jesus está preocupadíssimo porque o caixa está no vermelho. Nunca ficou. Olha para a palavra, você não vê o caixa de Jesus no vermelho. Nunca. E olha que tinha um tesoureiro que roubava. Mas isso nunca o impediu. Falta de dinheiro simplesmente nunca existiu na vida dele. Não estou dizendo que Jesus agora era milionário, né? Mas ele tinha todas as suas necessidades supridas de forma abundante. Você não vê Jesus com uma dor de cabeça. Você não vê Jesus preocupado, você não vê Jesus numa situação que ele não pudesse sair por cima. Pelo contrário, qualquer situação que viesse, ele saía por cima. E alguns cristãos dizem, pastor, mas ele era o filho de Deus, né? E tu é o quê? Se você nasceu de novo, você é o quê? Pastor, mas ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Adivinha? Tu também. Pastor, mas ele era Deus. Sim, mas ele se restringiu à natureza humana. Jesus andou nesta terra para mostrar como é que um crente deve andar nesta terra. Tanto é que muitas pessoas, elas olham para Jesus e elas, digamos assim, se identificam com aqueles que foram beneficiados por Jesus. Mas o Pai, o meu Pai, e se você nasceu de novo, o teu Pai, quer que você se identifique com Jesus. Ou seja, mais do que ser abençoado, é preciso ser abençoador. Essa que é a verdade. Então, Lucas capítulo 5, versículo 15, mostra uma prática que Jesus tinha. Capítulo 5, versículo 15 de Lucas. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Está falando de Jesus. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Vou repetir. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Pronto. Ou seja, extremamente popular. Extremamente carismático, a ponto de ter multidões que o seguiam. Uma certa vez, só de homens tinha 5.000, fora mulheres e crianças. Uma certa vez. Noutra vez, tinha 4.000 homens, pouco mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Multidões iam atrás dele. Não só por causa dos milagres, não só para receberem curas e libertação, como também por causa da palavra, porque a Bíblia diz que ele ministrava como quem tinha autoridade, e não como os chamados doutores da lei. Mas no versículo 16, diz, ele, porém, se retirava para lugares solitários, e ali orava. Orava. Ou seja, Jesus, o interesse de Jesus não era ser popular com as multidões. O interesse de Jesus era ser popular com Deus. O interesse de Jesus era crescer diante de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. A Deus. Olha, meu irmão, muitas vezes, escuta bem o que eu vou te dizer agora, preste atenção nisso. Muitas vezes, muitas vezes, inúmeras vezes, você vai ter discordâncias, vai ter pessoas que não vão te apoiar, vão ter pessoas
que não vão gostar nada das suas decisões. Tudo bem, isso acontece. Não sendo com Deus, o importante é agradar a Deus. Agradar aos homens fica em segundo plano. É importante, é maravilhoso, agradar pessoas com toda certeza. Mas, queridos, uma vez que você se dispõe a ouvir a Deus, nem sempre você vai agradar as pessoas. E muitas vezes é necessário você tirar um tempo, como Jesus fazia aqui, só para ouvir Deus falar. Vou dar um outro exemplo aqui também de Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 32, fala acerca de um determinado momento na vida de Jesus. Um determinado momento na vida de Jesus. Diz assim, capítulo 1, versículo 32 de Marcos. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os endemoniados e enfermos. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, e de toda sorte de enfermidades, e também expeliu muitos demônios. No versículo 35, veja só. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Alô? Ele tinha passado o dia expulsando demônios, curando doentes, pregando, ministrando, o dia todo ele tinha passado. Então, era normal que o seu corpo, que ele estava nessa terra, e obviamente ele teve cansaço, então era normal ele tivesse se esgotado, ele tivesse cansado, e seria perfeitamente natural, uma bela de uma cama, e um sono para lá de reparador, né? Mas, o que é que ele fez? Talvez ele tenha dormido um pouquinho, não sei. Diz, ele se levantava alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto para orar. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Ele, porém, lhes disse, vamos para os outros lugares, para as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Isso foi depois de orar, depois de ter comunhão com Deus. Sabe, vou contar a história de uma forma bem atualizada para o nosso tempo, né? Ele fez uma verdadeira cruzada de cura e libertação, negócio poderoso, uma cidade inteira com audiência, uma cidade toda como audiência dele, certo? Preste atenção. À noite estaria cansado, esgotado, e ele poderia dizer, pronto, agora vamos deixar para amanhã, para fazer o restante. Talvez ele tenha parado um tempinho para descansar e tal, mas quando foi de madrugada, ele se levanta para receber instruções de Deus, para orar, para conversar com Deus. No outro dia, então, de manhã cedo, né? Pode-se entender que ali ele ficou até o dia amanhecer. Chega o dia, amanhece o dia, e aí o que acontece? Senhor, a multidão veio tudinho, agora que está cheio, está todo mundo te procurando, Senhor. Olha, vamos fazer agora uma cruzada daquelas. Aí ele diz, agora a gente vai para outros lugares, porque foi para isso que eu vim. É possível que naqueles momentos de comunhão com o Pai tenha dito, ei, tu não fica aqui não, vá para os outros lugares. Vai para outros lugares. Por quê? Porque esse evangelho, essa palavra precisa ser espalhada. É verdade. Jesus, meu irmão, ele não dava ponto sem nó, como a gente diz no Nordeste. Jesus, ele acertava, porque ouvia a Deus. Uma certa vez, na oração, Deus disse para ele, uma certa vez, Deus fala para ele e diz, este é meu filho amado, a ele ouvi. E numa oração, ele disse, o Pai sempre me ouve, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Mas isso é bom, pastor, isso é maravilhoso, eu também faço. Deixa eu te dizer uma coisa, você só pode fazer o que agrada a Deus, se você souber o que Deus quer. Mas se você não souber o que Deus quer, como você vai fazer a vontade de Deus? Essa que é a verdade. A questão, querido, que eu quero te dizer é, você está agradando a Deus? Você tem ouvido Deus falar?
Você tem tido comunhão com Deus? Você tem tido comunhão com o Senhor? Se a sua comunhão com o Senhor é plena, vai fluir. Se a sua comunhão com o Senhor é total, você vai saber o que Deus quer para a sua vida. Amém? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse. Invista tempo na comunhão com Deus, independente da sua necessidade. Ei, momento de necessidade, é bom você orar, é bom você conversar com Deus, é bom você ouvir a Deus, é bom você pedir a Deus, sim, está correto, não está errado não, mas invista tempo na comunhão principal com Deus, e é isso que vai fazer a diferença em todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? É isso aí, prospere e avance mais na comunhão com Deus.